Uma transformação gigantesca no sistema de educação pública no Brasil não é algo que acontece assim, da noite para o dia. Pelo contrário, foi o resultado de uma história bem longa e complexa, cheia de lutas sociais e políticas. Vamos mergulhar nessa jornada para entender como tudo aconteceu. Pensa só nisto. Entre 2013 e 2016 aconteceu uma coisa impressionante. O número de escolas federais de ensino profissional e tecnológico no Brasil cresceu quase 500%. A gente está a falar de uma rede que tinha 140 escolas, algumas desde 1909, e que deu um salto para 644. É muita coisa. Olhando assim, parece que foi uma explosão de escolas. Quase um milagre, não é? Mas a verdade é que isso não surgiu do nada. Foi, na verdade, o ponto alto de décadas de organização, de debate e de muita pressão social que veio lá de baixo, da base da sociedade. Então a grande pergunta é, como é que isso aconteceu? Ok, para entender a origem dessa revolução toda, a gente precisa de voltar ao ponto de partida. A nossa viagem começa lá nos anos 70, do Brasil. Um período que foi uma verdadeira panela de pressão, sabe? Foi ali que as sementes desta mudança começaram a ser plantadas, bem no meio de uma tensão social e política gigante. A década de 70, bem, o Brasil vivia uma industrialização super acelerada, mas tudo debaixo de uma ditadura militar. Milhões de pessoas migraram para as grandes cidades em busca de trabalho, mas o que encontraram foram condições de vida muito difíceis. E essa mistura, sabe, de repressão política com aperto económico começou a gerar um descontentamento enorme. Foi o terreno perfeito para o surgimento de novos movimentos sociais. A vida nas periferias era, extremamente precária. As famílias trabalhadoras, muitas delas migrantes, enfrentavam os mesmos perrengues. Faltava moradia, saneamento, transporte e, um ponto crucial, faltavam escolas. Essas dificuldades partilhadas acabaram por transformar problemas individuais em causas coletivas. E a educação virou uma das bandeiras mais fortes, vista como a única saída para uma vida melhor. E foi nesse ambiente fértil que surgiram três forças principais, ou matrizes, se quisermos. Foram elas que se revelaram fundamentais para organizar a classe trabalhadora e dar voz às suas reivindicações. O primeiro pilar foi a Igreja Católica, através das suas comunidades eclesiais de base. Pensa bem, em plena ditadura, as igrejas eram dos poucos espaços seguros onde as pessoas podiam reunir-se. E era lá que discutiam tudo, desde o custo de vida à falta de creches. Foi aí que muitos movimentos por melhores condições de vida e serviços públicos começaram a tomar forma. O segundo pilar foi um novo sindicalismo, muito mais combativo e que nasceu mesmo no chão de fábrica. Liderado pelos metalúrgicos do ABC Paulista, este movimento organizou greves gigantescas que não só lutavam por melhores salários, mas que também batiam de frente com a ditadura. Tornou-se um símbolo poderoso da resistência da classe trabalhadora. E, por fim, o terceiro pilar, a militância de esquerda. Apesar de estarem fragmentados e a ser perseguidos pelo regime, estes ativistas trouxeram para os movimentos de base uma coisa muito valiosa: experiência em organização, táticas de mobilização e uma visão política que ajudou a ligar os pontos, sabe? A conectar a luta por creches e saneamento a um projeto bem maior de transformação social. Aí, a gente chega nos anos 80 e estes diferentes movimentos começaram a perceber que só protestar não era suficiente. Era preciso mais. Era preciso consolidar em si organizações políticas formais para poderem, de facto, disputar o poder do Estado. E o processo foi claro. Primeiro, os movimentos ganharam imensa força e apoio popular. Depois, canalizaram essa energia para criar duas instituições que iam durar: o Partido dos Trabalhadores, para atuar na política, e a Central Única dos Trabalhadores, para unificar as lutas sindicais. Eram, no fundo, dois braços do mesmo corpo. E esta citação do Luiz Inácio Lula da Silva ilustra na perfeição esta relação orgânica entre o partido e a central sindical. Eles não eram apenas aliados, nasceram do mesmo processo histórico, partilhavam as mesmas pessoas e os mesmos objetivos. O plano era criar uma estrutura política coesa que viesse da base da sociedade. Avançamos para os anos 90. Este período foi marcado por uma disputa direta, uma verdadeira batalha, sobre o futuro do ensino profissional no Brasil. De um lado, o governo, do outro, os movimentos sociais com a sua própria visão. O problema central que os movimentos sociais queriam resolver era a tal dualidade educacional.
Historicamente, o sistema brasileiro oferecia uma educação de qualidade para preparar as elites para a universidade e uma formação técnica limitada para os trabalhadores, apenas para servir o mercado. Um sistema destes, claro, só reforçava a desigualdade social. Este conflito representava duas visões completamente opostas para o futuro do país. De um lado, a visão do governo da época, focada em treinar mão de obra para tarefas específicas, separando o ensino técnico do secundário. Do outro lado, a visão dos movimentos sociais, que defendiam um ensino integrado para formar cidadãos críticos e completos, e não apenas espécies para o mercado de trabalho. E, finalmente, chegamos aos anos 2000. O projeto político que nasceu lá nas lutas dos anos 70 chegou ao poder, e com isso teve a oportunidade de implementar a sua visão para a educação. A vitória eleitoral de 2002 foi o ponto de viragem. Uma das primeiras medidas na educação foi revogar o decreto que impedia a integração do ensino técnico. No seu lugar, um novo decreto permitiu essa unificação. E o culminar de todo este processo foi a criação, em 2008, da Rede de Institutos Federais, os IFES. Portanto, o ponto crucial aqui foi este processo em 3 passos. Primeiro, remover o obstáculo legal. Segundo, criar uma nova base legal que refletisse a visão de uma educação unificada. E terceiro, construir a instituição que iria materializar essa visão em todo o país. E foi assim que nasceu aquela rede vasta de escolas que vimos no início. A história dos institutos federais mostra que grandes transformações sociais não são acidentes, são o resultado de organização, de persistência e de uma visão clara do futuro. E esta jornada de 30 anos deixa-nos uma pergunta para refletir. Que sementes estão a ser plantadas hoje pelos movimentos atuais e que frutos poderão ser colhidos daqui a algumas décadas?